Fala aí pessoal, Rafael do Flulab, vamos lá para o pós-jogo Fluminense e Grêmio, primeira rodada do Brasileirão 2026, vitória do Fluminense. Não foi uma partida maravilhosa, né? Diria que foi uma partida ok, mas vamos entender um pouquinho isso melhor em números e também comentar sobre alguns pontos importantes na defesa do Fluminense e o nosso dilema do camisa 9, né? O Zubeldia falou sobre o camisa 9, a gente precisa debater um pouquinho sobre isso. Vamos lá, pessoal, para análise da partida, ali em cima na parte direita superior da tela vocês têm o gráfico de momento, que é basicamente, né, o time que está dominando as ações durante os 90 minutos, né? Então quanto mais para a esquerda da tela é mais para o início do jogo, quanto mais para a direita, mais para o final. Acho que o gráfico mostra bem o que aconteceu na partida. O Fluminense começa muito bem, com muito volume. O John Kennedy tem uma excelente chance de abrir o placar. Acaba que o goleiro vai muito bem, nem vou falar que a culpa foi dele. No final do primeiro tempo, o Grêmio consegue, né, ter um pouco mais a bola, tocar, mas sem perigos maiores. E no segundo tempo, o Fluminense começa avassalador, né? O gol do Nonato, numa ótima participação do John Kennedy ali dentro da área, conseguindo, né, travar o zagueiro, fazendo pivô. E depois o golaço do Lúcio, né? Uma jogada linda, ensaiada, um escanteio muito bem batido pelo René, que foi um dos destaques da partida junto com o Lúcio, e o golaço ali do Lúcio de primeira. Após o 2-0, o Fluminense começou a diminuir um pouco o ritmo, um certo preciosismo, e depois que o Grêmio fez o primeiro gol, o Grêmio saiu uma pressão. Claro, tem os méritos do Grêmio, mas eu acho que também foi muito demérito do Fluminense, porque talvez a ansiedade, né, para a primeira partida da temporada, a bola começou a queimar no nosso pé, né? A gente acabou não aproveitando posteriormente as chances, nem criando, justamente porque o Grêmio ficou pressionando pela essa nossa incapacidade ali de manter a calma, tá? Mas, num panorama geral, foi uma boa partida, uma boa vitória para começar o Brasileirão. 10 chutes contra 7, 6 chutes no gol contra 3, então vitória merecida, mais posse de bola. Claro que isso não quer dizer muita coisa, mas enfim, o Fluminense mereceu essa primeira vitória. Bom, pessoal, agora vamos aqui para a análise individual dos jogadores. Eu estou utilizando as notas do SoftScore, que é uma das principais plataformas de estatística de futebol. Mas vamos fazer algumas alterações aqui de acordo com o que a gente viu na partida, tá bom? Bom, o Fábio ele tá com uma nota 6.7, acho que ali um 6,5 fica legal para ele. A única coisa a destacar foi aquela pichotada ali que ele entregou um escanteio, mas no mais não teve, né, nenhuma falha grave. Samuel Xavier, que com a bola interessante, é um jogador que tem qualidade, mas sofreu bastante no segundo tempo, né, com o Pavon. Então, uma nota 6,5 acho que está justo para ele. E agora, né, começa um pouquinho da nossa complicação. O Gêmeos é um zagueiro que eu tenho gostado bastante, sabe sair para jogar, tem um bom passe, está se adaptando ao Fluminense. Teve que caçar ali um pouco na hora do gol do Grêmio, né, sair um pouco da área. Acontece, não necessariamente há uma falha. Eu acho que é um zagueiro que tem bastante valor. Só que a nossa zaga, no geral, tá com uma bola aérea defensiva assim muito ruim, né? Novamente tomamos um gol de bola aérea ali em jogada de cruzamento, um cruzamento que veio de longe para o jogador do Grêmio escorar para o Carlos Vinícius. Então, um tipo de gol que a gente não pode tomar. O Gêmeo saiu para caçar, o Freitas, né, sobrou com 2 jogadores. O Freitas ainda assim, né, foi mal na jogada e o Grêmio fez o gol. Mas eu acho que além do gol do Grêmio, o principal ponto negativo da nossa partida em relação à zaga foi as bolas aéreas, mas não de chuveirinho, né, cruzamento na área. Claro que isso foi perigoso, a gente tomou um gol assim, inclusive, mas as nossas ações defensivas, né, o Grêmio estava fazendo muita ligação direta e o Carlos Vinícius, os atacantes do Grêmio, estavam ganhando praticamente todas, né? O Freitas, ele teve 3 disputas aéreas na partida, ele perdeu todas. Cara, isso não pode acontecer, né? Então, além das pichotadas dele com a bola no pé, aquelas desligadas que ele dá, ele não tá muito bem também pelo alto, tá? Eu já comentei no outro vídeo, eu acho que o Gêmeos ele pode jogar pelos 2 lados, jogou ano passado pelo Mirassol do lado esquerdo, então apesar do Freitas possuir uma bola longa melhor, ele deu, né, lindas viradas de jogo para o Canóbio, que é bem interessante. Eu ainda prefiro ter um pouco mais de consistência defensiva,
com o Ignacio, fazendo a dupla de zaga com o James. O Ignacio é um jogador que tem uma imposição física, é bom pelo alto, então vai segurar aí um pouco o tranco enquanto o Nino não chega, né? Vamos torcer para ele chegar. Tem que chegar, né? Se ele não chegar, eu acho que vai ser difícil a gente buscar títulos esse ano, né? Agora com o Nino chegando e um centroavante, a gente vem muito forte, tá? Então, enquanto o Nino não chega, eu faria a dupla de zaga, os Gêmeos com o Freitas, tá bom? Lateral esquerda, René, na minha opinião, um dos melhores em campo. Foi muito bem no ataque, deu assistência no escanteio pro Lúcio. Foi um jogador que errou pouco, bem na defesa, tirando bolas, realizando cortes, dando passes progressivos. Teve aquela bola no primeiro tempo, né, que ele colocou o Lúcio numa excelente condição, o Lúcio acabou cruzando para trás e a zaga cortou. Então, uma excelente partida do René, que é muito bom para o grupo isso, porque a gente tem tanto o René como o Arana como possibilidades. Dependendo da partida, da característica que a gente precisa, a gente pode usar um deles, tá? Claro que a tendência é que ao longo do ano o Arana seja titular, mas o René fez uma boa partida, na minha opinião. Meio de campo, Martinelli, sem muito a comentar, partida justa dele, marcando, tocando a bola, finalizou. Então acho que a nota 7 tá de bom tamanho para ele. E o Nonato, muito bem, fez o gol, mas além de fazer o gol, acho que é um volante que nessa partida teve uma marcação bem ok, não comprometeu na marcação, ganhou bastante disputa pelo alto, pelo chão. E é um jogador que traz para o meio de campo uma qualidade maior de toque de bola, né, de associação. Então a gente vê o Fluminense com a bola muitas vezes triangulando com o Nonato, o Martinelli e o Lúcio junto dos pontas. Muito interessante, tá? Gostei bastante dessa partida do Nonato. Acho que com o Hércules voltando, o Hércules vai acabar sendo titular, mas o Nonato também tem seu valor pro nosso elenco. Lúcio, né? Aqui nota 7.9, talvez eu ache um pouquinho alto ali, mas entre 7,5 e 8 tá justo. Fez um golaço, tentou bastante. É importante, ele é um jogador que ele vai errar às vezes bastante, ele errou bastante nessa partida, mas ele não pode se omitir, ele não pode deixar de tentar, né? Então, apesar dos erros que eu acho que fazem diminuir um pouquinho a nota dele, é um jogador super importante para a equipe e fez o golaço, tá? Diria que foi o melhor em campo, muito pelo gol, ali junto com o René e logo depois do Nonato. Foram os 3 melhores da partida do Fluminense, na minha opinião. Tá? Pelas laterais, o Canóbio está ali com uma nota 6.2, uma nota relativamente baixa. Muito pelas ações dele com a bola, que realmente não foi muito bem ontem. Só que pelo que ele corre, né, só pela dedicação dele na marcação, acho que essa nota podia subir um pouquinho, mas não foi uma boa noite para o Nonato, para o Canóbio. Nem para o Serna, tá? O Serna também meio apagado, claro, não comprometeu, não fez uma partida ruim, mas também não foi um jogador, né, agudo, não criou muitas oportunidades pra gente nessa partida. E para fechar, eu acho importante a gente comentar do John Kennedy. Ele vem ganhando sequência, vem melhorando, parece estar bem melhor fisicamente, a bola não está mais queimando no pé dele, né? Fez aquele pivô ali que auxiliou bastante no primeiro gol, atacou a última linha, marcou pressão, então vejo com muito bons olhos essa sequência do John Kennedy. Acho que é o centroavante que a gente tem que investir quando a gente não contrata ninguém. E que bom que ele está conseguindo contribuir positivamente para a equipe, tá? Em relação às reservas, eu acho que, né, o Everaldo entrou ali recebendo bolas longas, foi importante. O Bernal também foi importante, fez falta no ataque, conseguiu pressionar na marcação. E o Savarino, apesar de jogar pouco tempo, ele mostrou a qualidade que ele tem nos poucos toques que ele deu na bola, tá, pessoal? Foi os 3 reservas principais que entraram nessa partida. Agora eu queria comentar um pouquinho do dilema do camisa 9, né? Que bom que o John Kennedy fez uma boa partida, só que a gente está procurando um jogador titular, né? O Zubeldia deu essa entrevista, ele não quer alguém para compor um grupo, ele já tem jogadores para composição, ele quer alguém para vestir a camisa 9 e jogar, não importa a característica. Pode ser um centroavante mais pesado, pode ser um centroavante um pouco mais leve de atacar espaços, mas a gente precisa de alguém
que faça gol. E por que isso é um dilema? Não sei se vocês viram recentemente, a reforma tributária deixou claro que a SAF vai ser praticamente inevitável. Por quê? Porque a SAF vai fazer com que os clubes paguem menos imposto do que as associações. Lembrando que não necessariamente a SAF você precisa vender o clube para alguém. O próprio clube pode ser dono da SAF, tá bom? E por que eu acho isso tão relevante para a gente ter um dilema com esse camisa 9 do Fluminense, né? Hoje, com esse mercado inflacionado, um jogador para essa posição, né, vai custar ali pelo menos, né, 10 milhões de euros. Né? Vamos colocar, por exemplo, 15 milhões de euros. Dali aproximadamente 90 milhões de reais. A nossa dívida hoje são cerca de 800, né? Então é mais de 10% da nossa dívida, é um valor realmente bem alto, né? Então, independente se você quer que o Fluminense venda o clube ou se você quer que o Fluminense continue tocando, a gente tem que entender que quanto mais aportes, né, grandes desse a gente faz, teoricamente mais necessidade de um dinheiro novo, que seria um dinheiro de fora da venda do clube, a gente pode necessitar, tá? Lembrando que a gente tem esse ano a possibilidade do retorno do Nino, que não vai ser barato. Quem sabe do retorno do Arias, que, né, o próprio presidente do clube falou que a gente vai tentar, né? Então também não são jogadores baratos. Então até que ponto essas chegadas podem estar ligadas à SAF, tá? Isso é uma coisa importante. A gente está vendo agora o Vasco contratando o Spinelli, que seria um jogador mais barato, mas só que não viria para resolver. É claro que ele pode acabar resolvendo, pode acabar virando um excelente jogador, mas hoje, né, ele estaria mais ou menos ali no nível do John Kennedy, um nível de aposta com potencial. E para contratar mais uma aposta com potencial, a gente mantém o John Kennedy, que está melhorando, né? Então, queria deixar com vocês essa reflexão, né, da contratação do 9, que a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente não pode ter pressa, a gente precisa de alguém para resolver, mas a gente tem que ter em mente que isso pode comprometer nosso futuro, no sentido da gente precisar necessariamente vender o clube, né? Então a gente vai torcer para a diretoria fazer tudo da forma mais correta possível, mais transparente, e que a gente possa, né, nesse processo de virar SAF, seja com o próprio Fluminense no controle ou com o investidor, que a gente siga um clube viável, tá bom? A gente não precisa vender de qualquer jeito o clube. Beleza, pessoal? Então, independente se você é a favor ou contra, fica a reflexão, comenta aí o que você acha e curte, compartilha o vídeo. Obrigado por assistir e um grande abraço.